Bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Como todas as terças-feiras, nós fazemos no Consolador. Os nossos estudos são de terças-feiras e nós vamos aproveitar para refletir, aprender um tanto mais sobre os ensinamentos de Jesus à luz da doutrina espírita. A vida é bela, a vida é bela, é só abrir a janela do coração. Tem muita luz pra clarear, tem muito ar pra respirar, e tem a chuva que cai pra refrescar, e tantas nuvens pra contemplar. A vida é bela, a vida é bela, é só abrir a janela do coração. Vamos abrir a janela do nosso coração, sintonizar com o sol, com a luz que vem do amor de Jesus, e agradecer, sempre agradecer em primeiro lugar, toda vez que formos orar. Obrigado, Senhor, pela bênção da vida. Obrigado, Senhor, por tudo que estamos aprendendo aqui na Terra. Obrigado por todas as dificuldades que nos trazem experiências que acrescentam à nossa alma, entendimento, compreensão e resignação. Abençoe, Senhor, todos nós. Abençoe os que sofrem, Senhor, os que ainda não te conhecem, os que permanecem na dor, no sofrimento, sem fé e sem esperança. Ilumina, Jesus, ilumina todos. Que assim seja. Olá, nós vamos estudar o Livro dos Espíritos, como fazemos todas as terças-feiras no Consolador, e que agora estamos fazendo através da mídia por conta do isolamento social, né? Então, hoje vamos ver a lei da reprodução. Estamos estudando as leis de Deus, o livro 3, que trata das leis morais, e o capítulo 4, que trata da lei da reprodução. Quem quiser acompanhar, a questão 686 e as questões seguintes, né? A primeira preocupação de Allan Kardec é sobre a população, né? Então, naquela época, preocupava-se que a população estava crescendo muito. Então, nós fizemos uma pequena pesquisa para entender a preocupação de Allan Kardec e encontramos as seguintes informações. No primeiro ano da era cristã, a população da Terra era 250 milhões de pessoas. Então, há 2000 anos atrás, nós tínhamos 250 milhões de pessoas na Terra. Em 1600, quando o Brasil era colônia de Portugal, há 400 anos atrás,
nós tínhamos 500 milhões de pessoas, quer dizer, demorou 1.500 anos, 1.600 anos para dobrar a população, né? 250 anos depois, a população tinha dobrado de novo. Então, em 1850, nós já tínhamos 1 bilhão de habitantes, que foi mais ou menos a época em que Allan Kardec estava fazendo o Livro dos Espíritos. A população tinha dobrado muito, né? E em 150 anos, ela quintuplicou. Nós fomos para 6 bilhões de habitantes em 2000. Então, na época de Kardec, já se previa, né, já se projetava esse crescimento imenso da população. Então, vinha a preocupação, né? Dentro da lei da reprodução, né, em que o homem aumenta o número, em que o ser humano, né, aumenta o número de habitantes na Terra, vem a preocupação com a reprodução. Então, a primeira pergunta que Allan Kardec faz é se a reprodução é uma lei de Deus, é uma lei da natureza, e é evidente que é, né? Deus não fez um mundo para o mundo se acabar. Se os seres humanos não tiverem descendentes, então o mundo acaba, a Terra acaba. E não foi para isso que Deus nos fez e fez a Terra. É evidente que a reprodução, né, ela é importante para o mundo físico, para o mundo corporal, né? E aí vem a segunda preocupação, ou a preocupação de Allan Kardec, né? Mas e se a população continuar crescendo desse jeito? O que vai acontecer, né? Chegará um momento que nós teremos muita gente na face da Terra. Será que nós não vamos ter alimentos, né? Será que a população vai se tornar algo muito grande e prejudicial à humanidade, né? E a resposta que o Livro dos Espíritos nos dá é que Deus a isso provê, né? E Deus há de manter o equilíbrio na hora certa. Quer dizer, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, nós tivemos essa resposta e hoje nós vemos, né, mudanças sociais de famílias que não têm filhos por problemas orgânicos ou por escolha, né? Famílias que têm um filho ou dois, né? Não muito mais do que isso, de forma que este crescimento populacional, ele não vai seguir a mesma proporção. Nós ainda temos tido um crescimento populacional por conta da longevidade. As pessoas estão vivendo mais, graças a Deus. Então, a população continua alta porque estamos vivendo mais e não porque estamos reproduzindo mais. Então, não devemos nos preocupar, né? E nós temos visto também que a produção de grãos, a produção de alimentos aumenta a cada ano com o progresso da ciência, da tecnologia. Nós temos cada vez mais produzido mais a um preço menor. Se nós imaginarmos aí o preço do frango, o preço da carne de porco que são produzidos em cativeiro, com ração, é um preço muito acessível. Então nós temos condição de produzir muito e alimentar toda a população. Não devemos nos preocupar com isso. No tópico seguinte, Allan Kardec vai falar de algo que ele dá o seguinte título: sucessão e aperfeiçoamento de raças. Então, esse tópico, né, me sugeriu uma pesquisa para a gente entender o que Allan Kardec quer dizer aqui com aperfeiçoamento de raças. Porque, na verdade, a espécie humana é uma só. Não existe mais de uma raça. A espécie, né, Homo sapiens e subespécie Homo sapiens sapiens. Então a espécie humana é uma só, né? Seja branco, amarelo, vermelho ou cor-de-rosa, é tudo ser humano. Não faz diferença, né? Na atualidade, isso está bem definido. Quando nós falamos de raças,
Nós falamos de um conceito sociológico, não de um conceito biológico. Não existem duas pessoas, né, biologicamente diferentes, constituindo duas raças diferentes, né? Organicamente, ser humano, né? Agora, no aspecto sociológico, quer dizer, nós temos povos, etnias, né? Comunidades que têm cultura, hábito diferente, né? Então, nós podemos dizer que ele tem uma raça, mas é a raça humana, é o Homo sapiens. Mas eles têm uma cultura, eles têm hábitos, eles têm costumes. Às vezes até tem um fenótipo, quer dizer, tem uma aparência física característica, porque descendem, por exemplo, dos índios. Então nós vemos muitos países latinos, né, bolivianos, que têm uma aparência física típica, por conta da influência dos índios, né? São seres humanos como qualquer outro, Homo sapiens. Mas podemos falar que é uma raça por conta da cultura, né? É um povo, é uma comunidade. Então, neste sentido que nós falamos, no sentido sociológico. Então, voltemos agora para a questão, né, 688, em que Allan Kardec fala da sucessão de raças, né? Ele fala que há raças que estão diminuindo na Terra, né? E o que vai acontecer? Então ele se referia, por exemplo, aos indígenas, né? Aos homens mais rudes, mais primitivos. Na verdade, vão evoluir, né? Elas vão ser sucedidas por pessoas mais cultas, porque a cultura vai evoluindo, né? A ciência vai evoluindo, a humanidade vai evoluindo. Então um povo primitivo desaparece e em seu lugar surge um outro mais evoluído, né? É a continuidade da mesma espécie humana, é a evolução da humanidade. Isso faz parte do projeto de Deus, da lei de evolução, né? O ser humano está em evolução. Então, uma raça, um povo some e outro aparece, né? Dentro da previsão. Allan Kardec pergunta, mas os homens atuais, eles são uma nova criação de Deus? Os homens mais inteligentes, mais evoluídos, né? E o que nós já sabemos, Allan Kardec enfatiza, o Livro dos Espíritos enfatiza, os espíritos são os mesmos, né? Nós somos os espíritos que habitavam na Terra há 2000 anos e que retornamos outras vezes e estamos evoluindo. E os corpos descendem dos corpos, então os povos atuais são descendentes dos povos anteriores, né? Então nós somos descendentes do homem primitivo de 1000, 2000 anos atrás. Fisicamente, o espírito é o mesmo, né? O espírito é o mesmo, que continua evoluindo, né? Muito bem. Sob o ponto de vista físico, na questão 690, né? Allan Kardec é bem claro. Sob o ponto de vista físico, os corpos da raça atual são uma criação especial? E a resposta é: a origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todos à grande família humana, qualquer que seja a estirpe primitiva de cada um, elas podem se misturar entre si e produzir novos tipos, mas a origem é a mesma, né? A origem dos corpos é a mesma. Tem alguns vídeos circulando através de WhatsApp que demonstram bem isso. Colocam lá, né, pessoas supostamente inimigas, né, nazistas, brancos que se pensam superiores, árabes e coisa e tal, e aí fazem uma pesquisa de DNA entre eles e constatam que não tem raça 100% pura, existe uma mistura, né?
Nós, brasileiros, somos um exemplo típico disso, né? Nós temos o sangue do indígena, do português, do imigrante, né? A descendência africana, nós temos uma mistura, não tem aqui ninguém que é 100% de nada, né? Somos um pouquinho de cada coisa, né? Enfim, então os corpos do povo atual, da raça atual, são descendentes dos povos anteriores, né? E com essa mistura vão surgindo, né, raças novas, embora a gente queira enfatizar que a espécie humana é a mesma, né? É uma só. O que distingue os povos atuais dos povos primitivos, né? É que havia a predominância da força bruta. Nos povos primitivos predominava, né, a necessidade física, né? Então o homem caçava, ele tinha que ser forte para caçar, né? Ou ele caçava, ele morria de fome. Então sobreviveram os mais fortes, os mais espertos, né? Os mais inteligentes. Nos povos atuais, essa força bruta foi substituída, né, pela força intelectual, pela inteligência. Então, no mundo atual, se nós dependêssemos de correr atrás de um animal para comer, nós morreríamos de fome, né? Nós damos conta de ir no supermercado e pegar na prateleira. No entanto, nós temos uma oferta maior de alimentos. Então, a inteligência, ela substituiu a força bruta. E esta é uma tendência que vai continuar cada vez mais, né? O homem vai se tornando mais inteligente, a ciência vai evoluindo, as ciências vão evoluindo e o homem vai superando, né, a força bruta. O homem hoje produz, o texto fala, 100 vezes mais que no passado. Com a inteligência, ele produz 100 vezes mais. Isso Allan Kardec publicou, ou os espíritos afirmaram, em 1847, 57. Hoje, então, com a tecnologia, se produz 1000 vezes mais. Nós vemos, né, as reportagens da produção de soja no Mato Grosso, a produção de grãos, como a produção aumentou, né? Então o homem produz, as indústrias, né? As indústrias que produzem em série aquela quantidade imensa de bens de consumo, né? Graças à inteligência, graças à mecanização, graças à evolução, né? Agora, o aperfeiçoamento das raças animais, das raças vegetais, pela ciência, é contrária à lei da natureza? Essa é uma questão interessantíssima, né? Seria mais conforme com a lei da natureza deixar as coisas seguirem o seu curso natural? Essa questão se refere, por exemplo, à interferência que o homem faz nos grãos, né, para produzir mais. Então, eu já fiz isso, já peguei uma semente de milho que nasceu, né, do sítio e plantei. Ele dá uma espiguinha pequena, né, com alguns dentes, uma espiguinha com um número limitado de milho. Mas se comprar uma semente que vem da indústria, ela já vem preparada para crescer, para dar uma espiga grande, granada, cheia, ela produz muito mais. Então é aqui que se pergunta, o homem pode interferir, né, nas raças animais, vegetais? Vamos pegar como exemplo, né, a galinha. A galinha tem asas, é uma ave, né? Ela possivelmente, ela voava, né? Hoje a galinha ficou tão pesada, né, que a galinha de granja sequer anda. Isso é resultado da interferência do homem. O porco, né, que foi domesticado e é criado em cativeiro, né, e com 60 dias o porco está imenso, né, já está indo para o abate. 90 dias, já dá um porco, né, de 60 quilos. E o porco era um animal selvagem, né? Então essa interferência do homem, ela é correta, né? Ela pode existir ou ela é contrária à lei de Deus, né? E a resposta é linda, né? Deve-se fazer de tudo para alcançar a perfeição. O homem é um instrumento de Deus.
é um instrumento que Deus se serve para atingir seus fins. A perfeição, sendo o objetivo para o qual tende a natureza, favorecê-la é corresponder a essa finalidade. Quer dizer, o progresso é uma lei de Deus e o homem, né, é utilizado por Deus para o progresso. André Luiz fala que somos co-criadores, quer dizer, Deus é o Criador, nós somos auxiliares de Deus. Essa questão está se referindo a vegetais, a animais. Então está dizendo que o homem pode sim interferir para o progresso. Eu disse que essa questão era interessantíssima, porque há tempos atrás nós tivemos outras indagações, quando o homem começou a interferir, fazendo clonagem, tentando manipular o DNA. E algumas pessoas criticaram isso, dizendo que o homem tem que ter limites, que o homem tem que deixar para Deus, principalmente religiosos, a criação, que o homem não pode interferir. Mas a nossa visão espírita é diferente. O homem pode interferir sim, porque o homem só vai conseguir fazer o que Deus permite. Se estiver fora do alcance da permissão divina, o homem não vai conseguir fazer nada. Só faz o que Deus quer, só faz o que Deus autoriza. Então o homem tem que buscar sim o progresso da ciência, a evolução, ao máximo, porque a lei do progresso é uma lei de Deus. Vai chegar um momento que o homem não vai conseguir, evoluir numa pesquisa científica. E ele não vai evoluir porque chegou no limite que Deus permite. Então o homem pode fazer tudo para alcançar a perfeição. Agora, muitas vezes o homem busca a perfeição para satisfazer os seus interesses pessoais. Então o homem faz pesquisas para ganhar dinheiro, e ter mais gozos, mais prazeres. E a pergunta é, o homem que busca o progresso para aumentar os seus prazeres, ele não tem mérito? Sempre o Livro dos Espíritos nos fala que a intenção é muito importante. Quando uma pessoa faz uma pesquisa científica para descobrir uma vacina para ajudar a humanidade, esta pessoa tem um grande mérito por conta da intenção, da boa intenção. Porém, se ela o faz apenas para ganhar dinheiro, ela não vai ter aquele mérito moral, espiritual, mas tem um mérito indireto de descobrir alguma coisa que ajuda, na ciência médica, farmacêutica. O mérito é menor, mas é importante, É aquilo que a gente diz naquele ditado popular: Deus escreve certo por linhas tortas. O descobrimento do Brasil foi um projeto de ambição, de vaidade, de países que queriam tomar posse de outros países, mas gerou o progresso. Olha onde estamos hoje, as Américas, como estão desenvolvidas. Quer dizer, isso foi o fruto daquele trabalho inicial, que era um trabalho egoísta, mas propiciou o progresso. O mérito é menor, mas gerou o progresso, e por ter gerado o progresso tem algum mérito. Na questão 693, Allan Kardec vai começar a falar dos obstáculos à reprodução, obstáculos à reprodução. Então, tudo o que entrava a marcha da natureza é contrário à lei geral, diz a questão 693. Então, entrava o progresso, é contrário à lei geral. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva, para outras espécies. E aí, pode o homem interferir? É evidente que pode, porque Deus deu,
ao homem o poder sobre as espécies animais, a superioridade, né, sobre as espécies vegetais, que o homem deve utilizar para o bem, né, e não abusar. Então nós vemos sempre nos noticiários, com pesar, com tristeza, né, pessoas queimando as florestas, né, queimando as matas para produzir pasto, para tomar posse em áreas que não poderia, áreas do estado, né, reservas. É uma tristeza que essas pessoas façam isso, né? Isso já é abusar, já é abusar. Agora, numa determinada produção, né, de carne, por exemplo, de pasto, é aceitável que se elimine as ervas daninhas para produzir pasto. A gente sabe, né, que o gado come pasto, não come, né, erva daninha. Então é natural que esse pasto seja trabalhado para que ele produza mais, né, que não tenha ervas daninhas, né? Então o homem pode interferir sim, né, mas não deve abusar, né? Aliás, né, nós temos sentido na pele, esta semana que passou, tivemos frio, neve, geada no nosso país, coisas que nunca aconteciam, raramente aconteciam, né? Fruto da interferência do homem no planeta, né? Essas queimadas, esses abusos, esses excessos vão acabar trazendo consequências ruins para nós, né? Então é uma advertência que o planeta nos dá para que a gente cuide mais da natureza, né? Que a gente cuide mais do meio ambiente. É um recado, né? É um recado. E quem tem, Jesus diria, quem tem olhos de ver e ouvidos de ouvir, que veja e que ouça, né? Então que o homem desperte para a necessidade imediata de cuidar melhor da natureza, né? E para finalizar esse tópico, né, de obstáculos à reprodução, né? Então vem uma pergunta também muito interessante. Que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sexualidade? E a resposta: isto prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Essa questão é interessante, né? Porque em 1857, quando da publicação, Allan Kardec estava falando, né, de obstáculos à reprodução, quer dizer, meios anticoncepcionais. Que pensar dos meios? Em 1850, quando a gente sempre ouviu falar, né, que a pílula anticoncepcional é da década de 60, né, da década de 60. Então eu dei uma pesquisada para esse nosso estudo e vi lá, né, que o preservativo, que é conhecido popularmente como camisinha, né, ele tem 2.000 anos. Tem 2.000 anos, era utilizado tripas de animais, costurado, né? Ele só veio a se desenvolver com látex no formato atual no século XIX. Mas na época de Kardec já existia, né? Já existiam métodos anticoncepcionais, né? Já existiam métodos para deter a reprodução, não tão eficientes como os atuais, né? Naturalmente que o homem se utiliza desses métodos para satisfação da sua sexualidade, da sua lascívia, da sua concupiscência. E a pergunta é, será que isso é correto, né? Agora, está tudo certo na lei de Deus. O planeta precisava ser povoado, né? E nós dobramos, multiplicamos, quintuplicamos a população do planeta e no momento, né, não se reproduz tanto quanto no passado. Se é assim, é porque Deus o quer, é a vontade de Deus. No momento não há a reprodução, né, aquelas famílias numerosas que nós já tivemos no passado. E se os métodos anticoncepcionais se desenvolveram, é porque Deus o permitiu, né? Porque Deus o quis. Ou seja, né? Hoje nós vemos
assim, uma família completamente diferente da família do passado, né? Então, uma família de 100 anos atrás era uma família numerosa em que o filho era contado como mais um para trabalhar no café, né? Então, o pai tinha 10 filhos, ele pegava uma quantidade de pés de café para cuidar. Ele tinha 5, ele pegava outra quantidade. Ou ele tinha 15 filhos, ele pegava, né, uma quantidade maior. Então o filho era uma mão de obra. Hoje as pessoas são mais companheiras. A família não existe mais pelo vínculo biológico, mas pelo vínculo afetivo, né? A questão, né, da solidariedade entre os membros da família, né? O afeto, o amor é que predominam nas famílias. A Andréia está derrubando a casa aqui, né, sinalizando que eu já devo parar de falar, que eu estou falando demais. Não, pode falar. Então, são mudanças sociológicas, fruto da evolução. Então, se Deus permitiu que o método anticoncepcional chegasse à evolução que chegou, é porque, né, era para chegar. Agora, sempre devemos ter essa advertência dessa questão, né? Quer dizer, a predominância do corpo, dos interesses materiais sobre os interesses morais, né? Temos que ter essa preocupação. Lembrar que somos espíritos encarnados e estamos na Terra para evoluir, né? E não para gozar a vida, tirar da experiência corpórea a maior quantidade de prazeres, né? Temos mais um tópico: casamento e celibato, né? Então o casamento é um progresso na marcha da humanidade. Vamos imaginar o homem, não é? Praticamente um animal, morando em cavernas, né? Descendo das árvores. O homem, né, que se unia à mulher para procriar, apenas para procriar, né? Não tinha um vínculo afetivo nesse casal. E o casamento monogâmico passou a ser uma evolução, né? Por quê? Este casal se ampara, une forças, né? Cria os filhos. Então o casamento é um progresso na marcha da humanidade, diz a questão, né, 695. E se houvesse abolição do casamento, né? Pergunta-se na questão seguinte, né? Voltaríamos à vida animal, né? Voltaríamos à vida animal, né? Então, a união livre, a união fortuita do sexo é um estado natural, mas a evolução nos trouxe até, né, o casamento, né? A questão 697 é uma questão interessantíssima, que fala assim: e a indissolubilidade do casamento, né? É lei de Deus? Olha só, 1857. Não, não é lei de Deus. É uma lei humana muito contrária à lei natural. Olha só, 1857. Que coragem de Allan Kardec publicar isso. E para nós termos uma noção, o divórcio no Brasil só foi autorizado em 1977, 120 anos depois da publicação de O Livro dos Espíritos. Então Allan Kardec foi pioneiro, né? Foi corajoso ao publicar essa afirmativa, que a indissolubilidade do casamento é a lei dos homens, né? Então, se um casal, né, não está se entendendo, se a união está sendo mais prejudicial, né, do que melhor para a evolução do casal, é natural que se separem, né? É natural, né? Dizer que não pode separar, né, que é contra a lei de Deus, é equivocado, né? Mas neste tópico de casamento, Allan Kardec também fala sobre o celibato, né, que naquela época devia ser mais comum, né? Hoje ainda temos, né? Então o celibato, pergunta, voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Quer dizer, a pessoa não casar, né, e falar, vou ser celibatário, é evolução? A resposta é negativa, né? Não é evolução. E hoje nós vemos
a quantidade de problemas de ordem sexual, né, que ocorre com celibatários, que se envolvem com crianças, né, que quebram o celibato. Quer dizer, esse celibato causa mais transtorno do que coisas boas, né? Eu conheço, possivelmente muitos conhecem, né, vários celibatários que assim vivem naturalmente, não por imposição de uma religião. Então, pessoas, né? E eu conheço nos meios espíritas, porque eu frequento os meios espíritas. Deve haver em outras religiões, né? Que eu não sei dizer porque eu não frequento. Mas o que eu já vi, muitas pessoas que se dedicam a uma causa, né? Praticam a caridade, se envolvem com o trabalho assistencial, se envolvem com a casa espírita e passam a vida trabalhando em prol do próximo e não almejam um companheiro, uma companheira, e não desejam construir filhos, e não querem família e ter filhos, cuidam, né, dos necessitados e passam a vida e são muito felizes assim. Então isso é uma condição individual da pessoa, não é uma imposição, né, de uma determinada religião. Aí sim, a pessoa tem o mérito por se dedicar ao próximo, por renunciar, né, por fazer um sacrifício aos seus interesses pessoais, muitas vezes comprometem a sua carreira, o seu trabalho em prol de um trabalho assistencial. Isso é meritório, né? Não é uma imposição. Então o celibato forçado não é virtuoso, né? É uma imposição equivocada e que vai gerar consequências, né? E o celibato voluntário daqueles que naturalmente atuam dessa forma é meritório, sim, claro, né? Agora é importante dizer, né? E o texto enfatiza a intenção da pessoa, né? Se ela faz por egoísmo ou se ela faz por amor ao próximo, né? A intenção é tudo. A intenção é muito importante. E na sequência, né? Já estamos encerrando. Allan Kardec fala da poligamia, né? Nas questões 700 e 701. Então pergunta se a poligamia é algo natural, se é lei de Deus, né? Então o que o texto coloca é que há uma igualdade numérica entre homens e mulheres, né? Que vai, né, sugerir a monogamia, né? E que vai sugerir a monogamia, que vai impor renúncia, dedicação, né? Enfim, o texto coloca, né, que a poligamia é uma lei humana, muitas vezes feita pelo mais forte, geralmente os homens, né, para saciar os seus interesses individuais, os seus interesses físicos, né, e que a poligamia tende a ser abolida da face da terra, né? Muito bem. Nós temos ainda no mundo 50 países que autorizam, né, a poligamia. Não é que todas as pessoas nesses países sejam poligâmicos. Esses países autorizam. O Brasil, né, não permite a poligamia, é crime, né? A bigamia é crime. Embora já tenha sido reconhecido pelo Supremo, né, numa situação que o cidadão tinha uma família, né, e depois tinha outra, reconheceu que existiam duas famílias para efeitos, né, de benefícios previdenciários, não que estivesse estimulando a poligamia, mas reconhecendo para que essas duas famílias recebessem os benefícios previdenciários do INSS, porque não ficassem ao desamparo, né? Mas, né, ainda há alguns países no mundo, principalmente na África, principalmente países, né, que têm a predominância da religião muçulmana, em que aceitam a poligamia. Porém, a poligamia, segundo o Livro dos Espíritos, há de ser substituída pela monogamia, né? É um progresso da humanidade. Na semana que vem, vamos